O seu nome, data de nascimento, naturalidade, idade atual e local de residência. Hernani António Carmelo de Matos, natural de Estremoz, freguesia de Santo André, onde nasci a 19 de agosto de 1946. Tenho 78 anos de idade. Como era a vida social, económica e política em Estremoz durante o Estado Novo, em termos gerais, e a sua em particular? Ora, muito bem, eu recorrendo a umas notas que trouxe, porque gosto de ser rigoroso e não ter falhas, eu diria o seguinte: era notório, sobretudo nos anos 40, 50, uma pobreza extrema na cidade. Havia sempre um número considerável de pobres a pedir à porta da igreja de São Francisco nos domingos. Era também uma prática corrente nas segundas-feiras haver pobres que percorriam o comércio da cidade a pedir esmola. Como não havia assistência social, funcionava a sopa dos pobres no asilo, no Lar do Espírito Santo. Também era um indício de extrema pobreza o facto de, pelo Ano Novo, o Clube de Futebol de Estremoz dar um bolo aos pobres. De resto, uma coisa que me chocava, isto mesmo, logo tenho noção disso, quando andava na escola primária, é de haver colegas meus que andavam descalços e que iam para a escola descalços porque os pais não tinham dinheiro para os calçarem. Em termos da escola, digamos, há que chamar a atenção para o seguinte: o ensino era bastante repressivo. Eu pessoalmente fui vítima de um professor pelo qual, quando ele morreu, se não pus gravata vermelha, também não pus gravata preta. A gente, por tudo e por nada, levava reguadas, ou porque estava distraído, ou porque não sabia a lição. Quem diz reguadas diz uma canada, diz um puxão de orelhas. Isso era uma das marcas bastante negativas no ensino antes do 25 de Abril. No ensino secundário, há uma coisa que se calhar não passa agora pela mente dos jovens, é de haver recreios separados para rapazes e para raparigas. O mesmo se passava na escola secundária em relação às escolas, em relação às escadas para subirem. Naturalmente que havia resistentes, e havia resistentes, tanto que, portanto, Estremoz, o Conselho de Estremoz, forneceu um número considerável de presos políticos cujo nome fez parte aqui numa exposição que foi organizada pelo Arquivo Municipal. Havia de resto resistentes que, não tendo sido presos, marcavam, digamos, a sua presença, pelo menos num dia do ano, que era no 5 de outubro. Havia um grupo de velhos republicanos, do qual se destacava o meu amigo Francisco Joaquim Batista, que chegou a ser presidente da Junta de Santo André, o Abel Violante Augusto, que era emoldurador, o Saturnino Martins, da Casa Verde, e outros que, com a bandeira portuguesa, a bandeira republicana, marchavam todos os anos no 5 de outubro até ao cemitério, onde iam prestar, digamos, homenagem junto da campa de republicanos. Muito em particular, o Francisco Joaquim Batista içava no dia 5 de outubro a bandeira republicana, que é atualmente ainda a bandeira nacional, na janela da sua casa, e por vezes, digamos, havia almoços de convívio, não todos os anos, na sua casa com os amigos. Em termos, digamos, de comunicação, a gente não falava uns com os outros com a vontade que se fala hoje. Porquê? Porque havia na sociedade aquilo a que nós chamávamos bufos, que eram denunciantes, que, pronto, quando ouviam coisas que julgavam que tinham caráter subversivo ou conspirativo, comunicavam à PIDE. Portanto, havia sempre quando falávamos, digamos, de certos assuntos, havia o cuidado de ver quem estava, digamos, na vizinhança.
Havia censura nos jornais, como é sabido. Alguns jornais tinham a coragem de dar conta dessa censura, como era o caso do Jornal República. E às vezes, quando uma notícia era censurada, era publicado o espaço em branco para as pessoas terem consciência que havia censura. Em relação à rádio, a mesma coisa. Daí nós ouvirmos as rádios clandestinas, rádios que, pronto, onde havia mensagens, digamos, havia programas, alguns com um certo alinhamento político, como era o caso da Rádio Moscovo, que estava alinhada com o PCP, ou da Rádio Argeli, onde tinha programa Manuel Alegre e o Fernando Piteira Santos, mais alinhada naquilo que seria a área do PS, e também a BBC, onde falava, digamos, o Fernando Pessoa. Portanto, nós ouvíamos na casa do meu pai, e noutros sítios aconteceria o mesmo, com muito cuidado, não muito alto, pronto, digamos, essas rádios, para termos alguma informação. De resto, perguntou-me em relação à vida pessoal. É de salientar que a minha mãe era telefonista, o meu pai alfaiate, subiu na vida a pulso, digamos, pertencíamos à classe média baixa. O meu pai foi com dificuldade que mandou-me estudar para um colégio particular, que era o colégio do Mota, que eu ainda me lembro, no chamado 7º ano do liceu, que corresponde agora ao 11º ano. Aquilo, quando ia o cobrador do colégio receber a mensalidade do mês, aquilo já era um dia de má disposição lá em casa, porque efetivamente o orçamento era apertado. Mas, enfim, o meu pai também com sacrifício conseguiu mandar-me para a universidade e eu tirar um curso superior. Em termos políticos, digamos, há memórias que eu tenho fortes. Por exemplo, em 1958, tinha eu 12 anos, no dia em que eram as eleições de Humberto Delgado, o Dr. Rodrigues Pereira, que era o que se veio a saber mais tarde que era um comunista que estava na clandestinidade, que era um ilustre advogado aqui da nossa praça, telefonou para o meu pai a dizer para não ir para São Lourenço, onde o meu pai era delegado para vigiar as urnas, e recebeu o aviso para não ir porque estava lá a pedir e seria preso. Isso foi uma coisa que me ficou marcado fortemente para o resto da minha vida. De resto, tenho também a noção que, independentemente das proibições, a oposição tinha reuniões clandestinas em Estremoz, nomeadamente na altura de eleições, como aconteceu em 69, quando foram as últimas eleições de fantochada legislativas, em que a esquerda, por acaso, concorreu dividida, com as forças espalhadas pela CDE, que era pelo MDP, perdão. Perdão, desculpem, pela CDE, Comissão Democrática Eleitoral, que era liderada pelo professor Francisco Pereira de Moura, que era um professor catedrático de Economia, e que liderou esse movimento antes do Tengarrinha, e a ser liderada por Mário Soares. Foi, de facto, uma fantochada, mas, a nível local, a esquerda teve reuniões no Monte Dr. Afonso Costa, onde reuniões em que participavam, portanto, uma gama ampla, digamos, de oposicionistas, desde velhos republicanos e, enfim, pessoas que se vieram a integrar no PS e no PCP. Uma outra coisa que me ficou marcada também foi em 1972, quando eu entrei para professor do ensino secundário, fui chamado ao gabinete do chefe da secretaria, o Sr. Fiol Domingos,
que me dá um papelinho com um juramento que eu tinha que fazer e que tinha que assinar no final. O juramento diz isto: declaro por minha honra que estou integrado na ordem social estabelecida pela Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e todas as ideias subversivas. É claro que eu menti. Eu, portanto, jurei isto, jurei em falso, menti, porque, não sendo comunista, era democrata, e ser democrata era estar contra o fascismo, contra o Partido Único, a União Nacional. Mas foi uma coisa que, efetivamente, me ficou marcada e que nunca esquecerei. Basicamente é isto que tenho a dizer sobre a pergunta que me foi formulada. Como viveu o dia 25 de abril de 1974? Onde estava quando soube a notícia do golpe de Estado? Participou em alguma manifestação de apoio? Esteve presente quando o RC3 regressou de Lisboa? Qual o sentimento geral da população? Ora, muito bem, eu no dia 25 de abril estava um bocado adoentado e só soube que tinha, digamos, ocorrido uma revolução, digamos, em Lisboa, que tinha acontecido no fundo o 25 de abril, com a participação do nosso regimento, já ao fim da manhã. Eu saí para a rua, é claro, eufórico, como eufórica estava uma parte das pessoas, embora houvesse naturalmente quem tivesse apreensivo, porque havia muita interrogação, muita incógnita, não se sabia o que é que se podia passar, nomeadamente se aquilo poderia ser o princípio de uma ditadura militar, como já tinha havido esboços. É claro que essas preocupações, digamos, acabaram por nos dias seguintes e nas semanas e meses seguintes esmorecer, porque o povo português teve a inteligência de, digamos, sair à rua e começar a lutar pelos seus direitos e, portanto, digamos, na prática, não permitiu que os militares aquecessem lugar, embora, digamos, da parte de certos sectores houvesse uma tentativa nesse sentido. Eu lembro-me de ter encontrado um amigo nesse dia, que foi o professor Francisco Rodrigues, que eu encontrei próximo do Café Águias de Ouro, e que disse assim: porra, até que enfim, e deu-me um abraço, e eu depois, talvez influenciado por isso, o resto do tempo que andei na rua, também quando encontrava alguém conhecido, digamos, proclamava essa mesma frase e mostrava, digamos, a minha euforia. Em relação ao regresso digamos, do pelotão do regimento que foi a Lisboa no dia 27, eu não me lembro de ter participado na concentração que, junto ao regimento, digamos, aclamou o pelotão, que de resto recebeu honras militares, mas isso não corresponde a qualquer reserva, nem qualquer atitude da minha parte, na medida em que, quando foram em 2014, quando passaram os 40 anos do 25 de Abril, encabecei um grupo de 150 cidadãos de Estremoz que promoveram as comemorações populares do 25 de Abril, com aceitação por parte do regimento, e frente ao qual prestámos homenagem ao pelotão que no dia 25 tinha dado um contributo para que, um forte contributo para que a Revolução pudesse triunfar. E sobre esse tópico não tenho mais nada a dizer. Conte-nos o seu pós-25 de Abril, nas semanas que se seguiram, em termos políticos, sociais e pessoais. Ora, muito bem. A primeira coisa que se punha, digamos, às pessoas que, como era o meu caso, que tinham fortes convicções políticas e que já tinham alguma experiência de luta contra o regime, como era o meu caso, que participei nas lutas académicas na universidade
digamos, integrei a Comissão Democrática Eleitoral em Lisboa, era a questão das comemorações do 1º de Maio, que vinha logo a seguir. Porque, pelo menos em Lisboa e no Porto, onde havia comemorações onde havia tentativas corajosas de comemorações do 1º de Maio antes do 25 de Abril, acabava tudo à batatada, com a polícia de choque a carregar muitas vezes a cavalo e o pessoal a fugir e a ser preso. Portanto, a questão que se punha era, digamos, refletir-se e preparar-se, digamos, a comemoração do 1º de Maio em Estremoz, que, salvo melhor opinião histórica, não há ideia de alguma vez ter sido comemorada antes disso. Tivemos uma reunião que foi suscitada pela CDE, porque havia, digamos, elementos da CDE em Estremoz, numa casa que o Dr. Afonso Costa tinha na Rua Alexandre Herculano. Era uma rua, era uma sede onde tinha funcionado, salvo erro, desde 69 e até ao princípio dos anos 70, o Círculo Cultural de Estremoz. Foi uma coletividade muito importante. Foi no tempo da Câmara do Luís Pascoal Rosado, um homem que, embora proveniente do regime e da União Nacional, foi um homem que Estremoz muito deve e que, digamos, incentivou e deu apoio ao funcionamento desse Círculo Cultural de Estremoz, que teve uma obra cultural notável, mas, por condições próprias da vida, o círculo extinguiu-se, mas ficaram provas documentais e referências na imprensa e fotográficas à sua atividade. Pois digamos, essa casa do Dr. Afonso Costa serviu de local para a reunião e aí se encontraram pessoas, portanto, digamos, da oposição, de várias áreas, e desde logo houve opiniões distintas sobre o que, digamos, poderia acontecer em relação ao 1º de Maio. Havia quem considerasse perentoriamente que o Spínola não deixava comemorar o 1º de Maio, porque se tinha a consciência que ele, pronto, era um sujeito militarista, autoritário, e que era, pronto, no fundo, um fruto do regime que se tinha derrubado e não estava demarcado dele. E havia outras pessoas que, pronto, tinham esperança, que achavam que se poderia comemorar, e outras mesmo que a gente tem que comemorar, e foi a ideia que efetivamente saiu dali e se foi comunicar ao regimento, ao capitão Moura, que era o representante máximo do MFA, digamos, em Estremoz. Nessa mesma reunião, dá-se também uma coisa curiosa, o camarada Abinadá de Velez, eu quando digo camarada é porque as pessoas tratavam-no por camarada mesmo não. O Abinadá de Manuel Velez era um estufador que tinha a sua oficina no beco, ali onde era a padaria do Promessas, ali num beco junto à Rua das Pareiras, e que tinha estado, tinha sido preso político. E então eu levava uma lista interessante de nomes de ruas que havia necessidade de renomear. É de fazer uma chamada de atenção, porque quando há uma mudança de regime, é habitual haver uma mudança de topónimos. Quando entrou a República em 1910, os republicanos renomearam pelo país, digamos, os nomes de algumas ruas que tinham um nome religioso, face ao grande peso da Igreja Católica, e atribuíram nomes, digamos, que não tinham cunho religioso, nomeadamente de figuras da República ou de, digamos, heróis, digamos, da nossa história. Quando veio o Salazar, houve um outro reviralho,
antirrepublicano, autoritário, e houve uma mudança de topónimos. Só para dar um título, dar uma ideia, ali onde está a Loja do Povo, junto, digamos, à tipografia Prados, antes de vir o Salazar, antes da Revolução do 28 de Maio, aquilo se chamava-se Largo da Liberdade. De forma que aquilo passou a ser chamado um nome qualquer relacionado, pronto, com o regime. E então, nessa lista, foi proposto que o Binadato levava de passar o largo a chamar-se... já me estou a lembrar. O largo chamava-se 28 de Maio, que foi a data da Revolução. E ser renomeado, passar a ser Largo da Liberdade. O mesmo em relação, digamos, à Rua Doutor Oliveira Salazar, que é atualmente a Rua 31 de Janeiro, que era o nome que tinha antes de entrar o Salazar. Mas, de resto, pode-se acrescentar que antes da República lhe ter dado a designação da Rua 31 de Janeiro, era a Rua São João de Deus. Portanto, isso ilustra bem a mudança de topónimos. Mas foram mais nomes de ruas que levou a proposta de renomeação e que depois se veio a concretizar de uma forma oficial por intermédio da Câmara, quer dizer, meses adiante. Ora, as comemorações foram no Rossio, foi montado, digamos, como que um palanque em cima de um atrelado, falaram vários oradores de várias tendências políticas, até apareceu curiosamente um sujeito que seria amigo meu, e que não tinha amizade até com ele, fiz amizade com ele uns anos mais tarde, porque estivemos ligados à Etmos, à Associação Etnográfica de Estremoz, que era o Rui Pacheco, que era um proprietário rural e que era uma pessoa associada ao outro regime e que foi para cima do palanque e falou e teve a coragem de dizer, digamos, à turba que enchia o Rossio, como se vê a reportagem fotográfica do grande fotógrafo José Carvalho, que está no Arquivo Municipal, e eu também tenho isso no meu blog. Vocês agora são iguais a nós. Estão a ver o que é? Pronto, eu aprecio isso porque foi de uma grande coragem. A partir dali, houve depois um desfile pelas ruas da cidade com a bandeira nacional à frente. Não houve incidente nenhum. De resto, é de acrescentar que o capitão Moura, que não tinha sido receptivo à realização da manifestação, tinha militares à paisana espalhados no meio da população para o caso de haver qualquer incidente. Mas deu-se, digamos, uma primeira prova em liberdade do que era o civismo, a nível local. Em termos pessoais, fruto da dinâmica social que se ia criando, eu vim integrar várias comissões de natureza popular. Eu não gosto muito do termo comissão, mas era a designação que era dada na altura. Porque uma comissão pressupõe, isto é uma questão de terminologia, e eu sou rigoroso em relação à terminologia, uma comissão pressupõe-se que haja uma eleição. E estas comissões não eram eleitas, isto era mais como que um comitê. Mas o comitê cheira assim a uma coisa, quer dizer, revolucionária, que de facto era, sem ser uma coisa, enfim, de violência, mas eram comitês. E eu integrei, então, uma comissão de vigilância de preços, que era um grupo de pessoas que, de livre vontade, iam de estabelecimento em estabelecimento para comprar os preços, a ver onde é que efetivamente podia estar a haver especulação. Integrei a comissão de moradores da Zona Centro, ou seja, houve comissões de moradores por várias zonas da cidade, Santiago, Castelo, Portas Santa Catarina, da Mata, Zona Centro. Eu integrei da Zona Centro, assim como integrei a comissão coordenadora das comissões de moradores,
que foi uma comissão que foi liderada na coordenação pelo professor José Dias Sena, que viria a ser presidente da Câmara. A função dessas comissões de moradores eram fazer o levantamento do estado das casas na sua zona de habitação, de problemas que havia e tudo isso, para canalizarem informações para a Câmara e, de resto, para pressionar também os senhorios para fazerem obras e deixar de haver casas devolutas, que havia na altura também, e muitas. Pertence, de resto, a uma outra comissão, uma comissão para a construção do Parque Infantil, uma comissão cultural de Estremoz, que estava ligada ao Joaquim Vermelho, e a comissão de base de saúde. A nível sindical, fui delegado sindical dos professores na escola secundária da Rainha Santa Isabel. Se me permitem, eu diria também, pronto, isto já não em termos cívicos, eu considero que isto foi uma intervenção em termos cívicos. A nível, digamos, político, eu era ativista da CDE desde 1969 em Lisboa. Naturalmente que após o 25 de Abril eu continuei a ser da CDE até me filiar em determinada altura no PCP. Filiei-me no PCP, fui filiado no PCP durante cerca de 6 meses, até que me desfiliei, porque, à parte o respeito que tenho pelo passado histórico de luta do Partido Comunista Português, eu tive consciência que não tinha perfil, não tinha perfil e características para ser militante e membro do partido. Isto não correspondeu a nenhuma, como é que é dizer, não cortei relacionamento com pessoal, com pessoas que estavam no partido e com as quais eu tinha interação, nem elas cortaram comigo. Foi, digamos, uma coisa pacífica. Mais tarde, isto é em março de 75, a Comissão Democrática Eleitoral passa a partido, passou a ser conhecido por MDP-CDE, e nessa altura os elementos que digamos, tinham sido da CDE integram-se nesse partido. No meu caso não, porque, enfim, já tinha integrado no PCI. Após sair do PCI, eu filiei-me na União Democrática Popular, que era muito ativa em Estremoz, em termos de luta de massas, digamos assim, sob a influência de um colega meu, professor na escola, o professor Albano Martins. De resto, era também muito ativo, digamos, em termos de lutas populares, o MES, que era orientado que era dirigido pelo professor José Dias Sena. Mais tarde, em termos políticos, quando o professor José Dias Sena formou uma lista para concorrer à Câmara, convidou-me para integrar a lista para a Assembleia Municipal pela CDU, a qual integrei como independente e que, portanto, na qual permaneci durante 3 mandatos, até, digamos, chegar à conclusão que, enfim, a minha contribuição, digamos, para a resolução de problemas locais poderia ser mais importante, não a nível político, mas a nível cultural, e foi isso que fiz. Um outro aspecto que eu gostaria de focar em relação, digamos, aos acontecimentos políticos dessa altura, desse período, é o chamado plenário da Esplanada Parque. Tínhamos chegado a maio de 1975 e Estremoz continuava a ter
um executivo municipal que era integrado por elementos da União Nacional e integrados, portanto, na organização corporativa da nação, como se dizia. Era uma coisa que não fazia sentido nenhum. Daí que a Comissão Democrática Eleitoral tenha tomado a iniciativa de promover a realização de um plenário público amplamente divulgado no dia 19 de março na Esplanada Parque. Foi um plenário em que participaram cerca de 6 mil pessoas. Tinha uma mesa que era presidida pelo Capitão Moura e onde estavam presentes membros destacados da Comissão Democrática Eleitoral, como o Aníbal Falcato Alves, que também era PCP, o José Dias Sena, que era MES, o professor António Simões, que era da CDE, e o Casimiro de Moura, que era um operário das Pedreiras e que veio a integrar, que mais tarde foi poeta popular, com o qual eu lidei depois em atividades várias, e que veio a ser dirigente sindical. Nesse plenário, as pessoas votaram uma listagem de pessoas disponíveis que foi apresentada para poderem integrar a Câmara, e o voto foi secreto. As pessoas eram identificadas na mesa como sendo residentes em Estremoz e era verificada a identidade. Portanto, foi uma votação que tinha todas as características para ser uma votação séria. Como resultado dessa votação, foram eleitos, e isto por o número de votos foi diferente, porque na lista que é em cada boletim de voto, alguns elementos eram votados, outros não eram, porque tinha que se escolher um certo número. Foi eleito no fundo, como futuro presidente da Comissão Administrativa, Véstia da Silva, advogado, seguido de Paulo Lencastre, que era médico cirurgião, Casimiro de Moura, trabalhador das Pedreiras, Aníbal Falcato Alves, professor, Manuel Patrício, que veio a ser reitor da Universidade de Évora, que foi mestre do coro, do Orfeão. Foi eleito ainda Francisco Rodrigues, professor do ciclo preparatório e que veio a ser diretor da EPROLE. Fernando Martinho, escritor, leitor de português de uma universidade americana e que foi diretor da Escola Industrial quando eu que estava em exercício, quando entrei em 72, e Jacinto Varela, que era empregado de escritório. A eleição, como eu disse, realizou-se sem haver contestação nenhuma, porém depois no jornal local há um indivíduo chamado, deixa-me ver aqui nas minhas notas, chamado Luís Silva, que com um grande arrazoado, nada lógico, proclama que aquela comissão eleita não tinha condições para ser a comissão administrativa da Câmara. O que é que acontece? Acontece que, digamos, na sequência disso, isto era governador civil de Évora. O doutor Alves Pimenta, que era um médico parteiro do Partido Socialista, ele não vem a reconhecer aquela comissão eleita em plenário sério e honesto da população. Esse não reconhecimento não será estranha, digamos, a mãozinha do Partido Socialista e do PSD e mesmo do CDS. De forma que, na sequência disso, o Dr. Alves Pimenta toma a iniciativa
de nomear uma comissão administrativa que não tinha nada a ver com aquilo que tinha votado o plenário de 19 de maio desse ano. E então, essa comissão administrativa, que era de toda a confiança do Partido Socialista, era presidida por Francisco Roldão Pinheiro, advogado e notário, tendo como vereadores Américo Silva, o tal sujeito sobre o qual eu não consegui arranjar informação, saber qual a área política dele, nem outros dados, Manuel Godinho, o Sr. Manuel Godinho, que é comerciante, proprietário, um dos proprietários da loja Prudência Limitada, portanto, que era do PS, o Sr. Vitorino Marques Alves dos Pneus, industrial, portanto, em representação do PSD, e Afonso Costa, farmacêutico, em representação do PS. Portanto, foi essa a lista que passou a integrar o Executivo Municipal e, digamos, a dirigir os destinos do Conselho contra a vontade expressa por aquele plenário. Bom, mas vamos ver o que é que isso ia dar. Entretanto, aí no meio isto foi digamos, em outubro. Foi em outubro, pois. Em outubro que foi designada essa comissão. Entretanto, já tinha acontecido, mas isto está tudo relacionado, já tinha acontecido o 28 de setembro. O 28 de setembro, para quem não se lembre, foi uma tentativa da chamada maioria silenciosa, afeta o Spínola, de fazer uma marcha sobre Lisboa, na tentativa de, digamos, inverter o curso dos acontecimentos. Naturalmente que, digamos, a nível nacional, digamos, os democratas tomaram providências, digamos, contra essa tentativa de derrubar a Junta de Salvação Nacional, não é? Ainda não havia o primeiro governo provisório, e a nível de Estremoz, o que fizemos duas barragens, uma barragem na Estrada Nacional e uma outra barragem na estrada para Porto Alegre. O que é que se fazia nessa barragem? Nessa barragem, portanto, elementos da população, pessoas que se conheciam umas às outras, não havia, em termos de identificação, já a conotação partidária que já havia na altura, não havia conotação unicamente com, digamos, com um único partido. Havia pessoas ali, enfim, de todas as áreas da esquerda. E então o que fazíamos era revistávamos, mandávamos parar todos os carros que se dirigiam para Lisboa ou que, digamos, circulavam na estrada de Porto Alegre, para termos, digamos, a garantia que efetivamente não transportavam armas. Isso foi feito, digamos, a nível nacional. Não houve incidentes. Na estrada nacional ainda houve um indivíduo que não quis parar, e por acaso estava lá um elemento de uma freguesia que era caçador e tinha ido para lá, digamos, com uma consciência que aquilo poderia dar para o torto, e levava uma caçadeira e mandou um tiro para o ar, e o sujeito que ia no carro parou e foi revistado e seguiu sem problemas. Aconteceu em março, março de 75, que é uma outra data que eu quero referir. Houve o chamado 11 de março, uma tentativa de golpe militar do Spínola, em que, na sequência dele, ele fugiu para a Espanha. Na sequência dessa tentativa de golpe de Estado para
haver uma inflexão para a direita, e eu direi mesmo extrema-direita, na medida em que, na sequência desse 11 de março, aparece um movimento clandestino de apoio ao Spínola, chamado MDLP, que está ligado a atentados bombistas, e assim como o ELP, o chamado Exército de Libertação Nacional, também ligado a atividades bombistas e responsável por assassinar pessoas em várias circunstâncias no país. Na sequência desse 11 de março, o governo da altura toma uma medida importante, que foi a nacionalização da banca. E na sequência dessa nacionalização da banca, os bancos em extremos fecharam e houve uma manifestação, enfim, de apoio a essa atitude do governo. Foi uma manifestação, digamos, que eu me lembro e que foi, de facto, uma manifestação importante. Estas coisas estão todas relacionadas, não é? Como a gente estar, digamos, a comer cerejas, atrás de uma cereja vem a outra. Na sequência do 11 de março houve essa nacionalização da banca. E nós, a nível local, também aconteceu qualquer coisa, não a 14 de março, mas logo a 24 de março desse ano. E eu estou bem dentro disto porque, sem querer, fui um protagonista ativo nisso. Eu, nessa altura, já era independente, não era afiliado no PCP, e um dia à noite, isto no dia 13 de março à noite, encontro dois amigos e ex-companheiros do PCP, Binadad Manuel Velez e Manuel Lopes, carpinteiro, conhecido por Zé Mau, morava na rua do Malfora, que, quando me viram, me cumprimentaram, e um deles, já não me lembro qual, me disse: "Epá, aparece aqui amanhã, às 9 horas, então o que há?" E tal. Tivemos uma reunião no partido, que estas coisas estão cada vez piores. Uma parte das pessoas está indignada de ter uma Câmara que não foi a Câmara que foi escolhida no plenário, e continua a haver, enfim, muito desemprego a nível do Conselho. A Câmara não dá resposta a isto, porque estava, digamos, era ideia corrente das pessoas que a Câmara devia meter pessoal que não tinha emprego a trabalhar na Câmara. E então ficou assente que amanhã às 9 horas, e foi combinado ser a partir daqui, arrancar uma manifestação para pôr em causa a Câmara que lá está, a Câmara que está, e enfim, e dar conhecimento às pessoas que o pessoal que trabalha na Câmara, enfim, quer melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e quer-se também que a Câmara dê mais trabalho. E pronto, eu fiquei com aquela coisa, fui para casa, deitei-me, e no outro dia estava ali assim ao pé deles, portanto, mais ou menos na mesma zona. Passaram as 9 horas, aquilo foi avançando, e quem ia arrancar com aquilo a partir dali não apareceu. E então diz um deles, ou os dois, já não me lembro, isto agora a gente não pode confiar, porque eles, isto é uma parte, eles, sendo membros do PCP, eram daquilo que, por brincadeira, digamos, algumas pessoas diziam que eram do Partido Velho, porque eram os mais antigos, tinham experiências, nomeadamente terem estado presos, e havia os do Partido Novo, que era aquela malta que se tinha filiado, pronto, recentemente. Esta malta não tem responsabilidade nenhuma para aqui e para ali, não sei quantos. E então, a certa altura, não sei o que é que me passou pela cabeça, e não estou arrependido do que fiz, naturalmente, embora algumas vezes, em alguns casos, há coisas que possa ter feito irrefletidamente e que mais tarde me arrependi, não foi o caso. Eu disse assim para eles: o que é preciso para a gente fazer uma manifestação? É preciso um megafone. Binadad, tu tens ainda a chave do Centro de Trabalho, não tens? Então vai lá buscar o megafone. E eu vou ali falar com o Vítor Carpeta da farmácia, a ver se quer ir no carro com a gente, e a gente vai arrancar a mobilizar a manifestação. Fui ter com
com o Vítor Carapeta, que era meu amigo, e que foi receptivo. Ele portanto, também participava nas reuniões que havia da Comissão Democrática Eleitoral, ali junto à Fonte das Bicas, e era capaz de ter qualquer coisa até de pessoal com alguém que estivesse naquela lista, de forma que ele foi receptivo, e arrancámos, a partir dali, logo com palavras de ordem, que eu não tive com as medidas, palavras de ordem muito fortes, em relação, digamos, à Comissão Administrativa designada pelo governo civil de estar a usurpar, enfim, a função que devia pertencer a pessoal eleito. Nós corremos a cidade toda, fomos às pedreiras, ainda me lembro de andar encavalitado em cima de blocos, andava melhor que ando hoje, naturalmente. Fomos a oficinas e apontando sempre para haver uma grande concentração às 2 da tarde, frente à Câmara, para se derrubar a Câmara. E as últimas, como é que é dizer, oficinas que nós contatámos e levámos a fechar foi a oficina do Pirra e a Josial do José Simões Alves, até que concentramos frente à Câmara. Nessa altura já havia magotes de pessoas pelas ruas, já tinham aparecido bandeiras, apareceram bandeiras do PS, levadas por jovens da Juventude Socialista, os irmãos Compointe, apareceram bandeiras do PC e bandeiras do MES. E em termos de movimento da massa humana na rua, quem, enfim, estava a liderar o que estava a passar era o MES. Às 2 horas a concentração estava feita, o pessoal fazendo barulho, que quis que a Câmara fechasse, houve pessoal da Câmara que veio saindo, para a Câmara deixar de funcionar e se juntarem também à concentração, e houve quem não quisesse sair. E então alguns exaltados começaram a gritar: não saiam bem, saiam mal, e por fim, lá houve 2 elementos que eu me abstenho de dizer o nome, que, mais renitantes, acabaram por sair. Na sequência, dessa concentração, houve logo ali troca de impressões sobre como se devia proceder. E então era da opinião que a futura Comissão Administrativa devia integrar alguém do PCP, alguém do PS, alguém da CDE, alguém do MES e um funcionário da Câmara. Alguém, da liderança do PCP, mais importante que estava ali, que eu me lembro quem era, deu logo uma ideia, era muito, a postura do PCP, temos que ir ao MFA. Quer dizer, não fazer nada sem o... e então lá foram, os representantes das várias áreas partidárias dialogar com o Capitão Moura, e o Capitão Moura, portanto, tomou conhecimento daquilo que lhe foi dito e, pronto, aquilo havia que ser, como é que é dizer, a decisão, digamos, daquela concentração do plenário que estava ali, daquela massa com força, enfim, uma coisa tinha que ser consolidada com uma base legal. Na conversa com o Capitão Moura, o PS não aceita
a participação na futura Comissão Administrativa do MES e argumenta que a futura Comissão Administrativa devia ser constituída por partidos que integravam o quarto governo constitucional da altura, que era o PCP, o PS, o MDP-CDE e o PSD. E então é dado conhecimento disso tudo, digamos, ao Governador Civil, em alvarado do Governador Civil de 28 de março de 75, é designada a futura Comissão Administrativa da Câmara de Estremoz, presidida por Vesta da Silva, da CDE, tanto como vereador José Correia, que era um vendedor ali do mercado, que vendia pombos e caça e tudo isso, pelo então PPD, Ademar Malhão pelo PCP, José Costa pelo PS e José Pereira, funcionário da Câmara. José Pereira, pai do Luís Pereira, foi funcionário da Cultura. Esta Comissão Administrativa, pois, permaneceu em funções até serem realizadas eleições autárquicas de âmbito nacional. Ainda em termos políticos, eu acho importante, porque é uma coisa que às vezes se esquece um bocado, que é fazer referência a uma tentativa que houve de assalto à sede do PCP. Em 1975, no chamado Verão Quente, houve assaltos a sedes de partidos de esquerda, PCP, MDP, PS, UDP e outros mais pequenos que havia, e por trás daquilo sabia-se, havia indícios e provas que estava o MDP, o tal movimento de, digamos, o movimento de apoio a Spínola e o ELP, e nas ilhas, portanto, forças que estavam ligadas àqueles que defendiam a independência, porque antes de se pugnar e ter sido, digamos, consubstanciada a autonomia, havia forças que defendiam a independência do país, que era o caso da Flama, a Força de Libertação da Madeira, e o caso da FLA, que era a Força de Libertação dos Açores. Pois aqui em Estremoz houve uma tentativa gorada de duas pessoas, e eu assisti a isso, de sozinhas tentarem assaltar a sede do PCP. Um deles era um conhecido proprietário rural, acompanhado do filho, cerca dos seus 18 anos, que tinha terras ocupadas numa freguesia. Mas nunca conseguiram passar além de 3, 4 metros da porta. Dentro da sede estavam dois elementos do PCP que conseguiram impedir isso. E de resto, havia um grupo de pessoas que estava ali à esquina, ao pé daquela loja onde hoje é a Companhia de Seguros, que estavam a assistir aquilo, entre os quais eu me situava, e que, no caso daquilo dar por torto, de tentarem invadir a sede para destruir, portanto, tentariam intervir para impedir isso, o que não veio a acontecer. Foi, portanto, uma tentativa gorada. E isto, em suma, é o mais importante que eu tenho a dizer sobre, enfim, os acontecimentos políticos que se passaram em Estremoz na sequência do 25 de Abril. E o período que antecedeu as primeiras eleições? Como decorreu para si pessoalmente e em termos gerais para a cidade? Conte-nos a sua visão pessoal deste processo democrático e dos resultados finais do mesmo. Eu começaria talvez por fazer uma comparação entre o 1º de Maio em Estremoz e digamos, esta época, não é? No 1º de Maio,
existia uma forte, digamos, como que uma coesão política entre as pessoas, não havia fraturas. As pessoas estavam, digamos, imbuídas de um certo espírito unitário. Naturalmente que de lá, desde o 1º de maio até à altura em que há as primeiras eleições democráticas para a Assembleia da República, há de destacar, e era naturalmente uma coisa que era de esperar e era fatal que se processasse, os diferentes partidos, cuja existência é legítima, ainda bem que existem, tinham diferentes projetos políticos e sociais e económicos e de outros âmbitos para apresentar às pessoas e, enfim, a população ao longo destes meses todos, mas sobretudo antes das eleições, portanto, foi objeto via muitos cartazes colados, a cidade estava, digamos, bastante coberta de cartazes, pinchagens nas paredes, muitos comunicados, muitas listas com informação, sessões de esclarecimento, comícios. Naturalmente que, digamos, o espírito das pessoas era diferente e, digamos, havia em alguns casos até, digamos, algumas, como é que ia dizer, e pronto, não poderia se calhar deixar de ser assim, algum pior relacionamento entre as pessoas. Eu quero salientar uma experiência pessoal que se passou comigo, que foi caricata. Eu fui designado para presidente da Assembleia de Voto, uma Assembleia de Voto da Freguesia de Santo André, que funcionou no Museu Rural. E entre as regras que naturalmente estavam em vigor para as eleições, era de não haver propaganda eleitoral na proximidade das Assembleias de Voto e muito menos lá dentro, e não poder haver quaisquer elementos pudessem identificar o sentido de voto de um eleitor. Ora, acontece que eu, que presidia, como disse, presidia a mesa, quando dou por mim, estava um eleitor que simultaneamente era candidato do Partido Socialista, que se apresenta na Assembleia de Voto com o emblema do PS na lapela. Imediatamente, quem está presente, neste caso era o Alberto Silva do PSD, protestou imediatamente e houve protesto dos outros elementos por aquela situação e, digamos, o eleitor candidato foi admoestado por mim, digamos, a sair e não quis sair, que tinha direito de estar ali e tal. Gerou-se uma situação desagradável e a temperatura dentro da sala subiu e eu não tive com as medidas. Portanto, deixei alguém a presidir à mesa em meu nome e dirigi-me à Câmara, onde fui contatar o representante da Comissão Nacional de Eleições, que era o Sr. José Costa, do PS, e que foi comigo à Assembleia de Voto e lá conseguiu, digamos, inverter a situação e levar o candidato eleitor, que por sinal era meu colega na escola secundária, à razão, a sair da Assembleia de Voto, a tirar o emblema e, digamos, a votar depois. Naturalmente que nem imaginam o trabalho que deu depois a ata a fazer. Os meus colegas acharam que eu
era a pessoa mais indicada para fazer a ata, nascendo o secretário, de forma que foi um grande molho de brócolos, porque havia protestos escritos de todos e toda a gente queria que aquilo ficasse, digamos, descrito em ata. De resto, não me lembro de ter havido quaisquer tipos de incidentes e tudo correu por aí bem. De salientar que nestas eleições o PS foi o partido ganhador a nível nacional e também a nível local. Salvo erro, se não estou em erro, o segundo partido foi também o PSD, o terceiro o PC, e pelas provas dadas pela população aqui, na maioria, digamos, do país, tudo se configurava para, digamos, estas primeiras eleições terem constituído com êxito um pontapé de saída para Portugal, em Portugal poder ficar institucionalizada uma democracia, digamos, do tipo dos padrões europeus, não é? Em que os representantes eram eleitos por voto universal e secreto. Portanto, e nesse sentido, estas eleições para a Assembleia Constituinte foram um primeiro passo importante nesse sentido. E é tudo aquilo que tenho a dizer sobre aquilo que me foi perguntado. Valeu a pena o 25 de Abril de 1974? Naturalmente que valeu a pena, não só porque, além de se pôr fim a uma ditadura velha de 48 anos e se ter extinguido a PIDE, houve a capacidade, e nisso deve-se muito, digamos, àquilo a que eu gosto e muitas pessoas gostam de chamar o movimento popular, de consignar, digamos, ter lutado por ficar consignado na Constituição direitos e liberdades que eu me abstenho aqui estar a referir porque são muitos, ficaram consignados na Constituição, que tem, digamos, revista no sentido de ser aperfeiçoada em vários instantes, de acordo com o relacionamento político de forças. Naturalmente que mereceu a pena. À parte disso, indiscutivelmente, houve melhoria de condições de vida das pessoas. Naturalmente, seja-me permitido fazer aqui digamos, uma outra referência. Naturalmente que, independentemente de tudo aquilo que o 25 de Abril nos trouxe e do modelo de democracia que nos trouxe, ainda há muitas imperfeições e estou-me a lembrar de problemas que digamos que se nos deparam e que posso citar, pronto, só alguns, como é o caso da corrupção que ainda se conseguiu debelar, a demora da justiça, a precariedade do trabalho, não se ter conseguido implantar ainda na prática a igualdade dos direitos da mulher face ao homem, embora estejam consignados na lei, etc. Mas uma coisa para mim é certa: esses problemas a resolverem-se têm que ser feitos dentro de um espírito democrático, aperfeiçoando o nosso modelo de democracia e não com o regresso ao passado, como alguns pretendem, e nós devemos combater com todas as nossas forças. Eu penso que é necessário aperfeiçoar a democracia, é necessário haver um esclarecimento, uma informação e levar as pessoas a serem participantes ativos a vários níveis de intervenção cívica, a participarem mais das eleições e não deixarem a resolução dos problemas nas mãos de pessoas que nos podem desviar daquilo que
sejam os nossos interesses. Portanto, acho que há muita coisa que, digamos, que não foi feita, que é necessário que seja feita, mas que naturalmente deve ser feita dentro da democracia e, nesse sentido, devemos, como eu disse, procurar aperfeiçoar o modo como isso é feito. Porque, efetivamente, se uma ideia é justa, temos que descobrir a maneira mais adequada à estratégia de levar à prática para, digamos, a conseguir. Era tudo o que eu tinha para dizer. De resto, quero agradecer, digamos, a possibilidade que me foi dada de fazer estas declarações, exprimir o meu ponto de vista, agradecer ao município o facto de me ter convidado e acho importante terem sido convidadas pessoas situadas em várias áreas ideológicas, partindo de um princípio que os vindouros gostarão de ter conhecimento dessas coisas, mas terem a possibilidade de terem múltiplas visões para poderem ter uma visão pessoal polifacetada das coisas e fazer o seu próprio juízo, aqui neste caso, do que foi o 25 de Abril, o que é que se passou em Estremoz nessa época e, digamos, em épocas que se lhe seguiram. E é tudo.